Olá, aqui quem fala é o Victor e sejam muito bem-vindos à nossa aula 7 do curso de Photoshop para iniciantes. Hoje nós iremos complementar a aula passada. Na aula anterior, a gente começou a criar um layout para stories do Instagram. E hoje a gente vai dar uma incrementadazinha nele para ele ficar um pouco mais profissional. Eu vou abrir aqui a minha imagem. Eu salvei o arquivo em PSD. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse layout, vou vir aqui na minha barra de ferramentas e selecionar a elipse ou o círculo, né? E eu vou clicar e com o Shift apertado, eu vou arrastar para criar um círculo uniforme. E aí, ó, ele fez um círculo amarelo. Eu vou vir aqui no preenchimento e alterar para branco. Vou vir aqui na minha área de camadas, aqui tá elipse, né? Vou vir aqui nele, elipse, e colocar aqui atrás da minha foto. Só clicar e arrastar, e aí vai trazer isso aqui. Qual que é a ideia? É dar uma bordinha aqui para essa imagem, para ela não parecer que tá solta. Daí eu venho com a tecla V, seleciono os dois objetos, e aqui em cima, ó, vai aparecer umas janelinhas para mim. Eu vou clicar aqui nesse do meio, para ele alinhar na vertical, e clico aqui para ele alinhar na horizontal. Pronto, a minha imagem ela já está alinhada de acordo com o Photoshop. Às vezes vai ter momentos que vocês vão perceber que o Photoshop errou, que não está tão alinhado como vocês gostariam. E tranquilo, vocês podem ajustar isso aí manual. Essas ferramentas existem para facilitar no dia a dia aqui do nosso trabalho. A segunda coisa que eu vou fazer na verdade, eu vou corrigir aqui esse texto que foi escrito errado. E aí a terceira coisa que eu vou fazer é colocar uma sombra nesse texto. Como que eu faço isso? Clico aqui, né? E venho aqui, ó. Nessa área onde estão as camadas, eu vou clicar duas vezes aqui no canto e ele vai abrir um painel chamado Blend Options no inglês. E aqui ele é chamado de opções de mesclagem. Eu vou vir aqui onde está a sombra, posso clicar nessa caixa e arrastar ela para o lado. Vou vir aqui em sombra projetada, marco essa sombra e aí, ó, ele tem que estar como multiplicação. Eu vou diminuir a opacidade, ó. Lembrando que opacidade 100%, ele vai me entregar uma cor bem forte. Aí, quanto mais eu diminuo a opacidade, mais fraco fica essa sombra. Vou colocar aqui uma opacidade em 30, só para dar um efeito. Lembrando que aqui nesse modo de mesclagem é importante deixar a multiplicação. Se eu quiser alterar a cor da sombra também eu posso, se eu quiser colocar vermelho ou qualquer outra cor. Vou colocar azul, coloquei azul e aumentei a dureza, a opacidade dele. Isso fica a critério de vocês. Vou colocar aqui 40 e vou deixar preto, que é uma coisa mais tradicional mesmo. Lembrando que é importante a gente sempre ir pelas coisas que existem. Até pode existir uma sombra azul, mas é muito difícil. Então vamos aqui no clássico. Aqui eu consigo aumentar a distância da minha sombra. Então, ó, se eu quiser aumentar a minha distância, eu venho aqui. Aqui eu aumento a expansão da sombra. Ele dá meio que uma descida na sombra aqui. Esse efeito aqui a gente vai ver mais quando a gente olha quando a gente aumenta o tamanho da sombra. Olha só. Eu aumentei o tamanho da sombra, ó, e vou diminuir a expansão dela, para vocês verem, ó. Quanto maior a expansão, maior esse borrão que ela cria aqui. Bom, aí eu vou diminuir o tamanho da sombra, e aqui eu vou diminuir a distância também. Vou deixar um tamanho aqui, onde a gente perceba que tem uma sombra. Vou dar um OK, e a minha sombra está feita aqui. Eu posso colocar uma sombra nesse círculo aqui também, que está atrás da imagem. É só eu fazer a mesma coisa. Venho aqui, seleciono a camada do círculo, né?
onde eu quero colocar a imagem, clico 2 vezes no ladinho ali, no cantinho da camada, vai aparecer as opções de mesclagem, clico em sombra projetada, ele me deu uma sombra aqui. Eu posso escolher a posição da minha sombra também, colocar embaixo, em cima, é medido por graus, né? Ele é 180 graus, tanto positivo quanto negativo, que vai dar os 360 se você fizer um círculo aí, né? Então, ó, eu vou colocar ele aqui, por exemplo, em menos 112, isso aqui a gente consegue ir mexendo, vou dar uma distânciazinha maior só para saber onde é que tá. Vou aumentar o tamanho para ele ficar mais desfocado, e a expansão aqui eu posso ir mexendo e fazendo esses ajustes. Isso aí fica a critério de vocês. Eu estou mostrando que existe essa possibilidade para que vocês tenham isso em mente, para que vocês saibam que podem utilizar esse tipo de ferramenta aí, tá bom? O Photoshop é muito rico, tem muitos efeitos e a gente tem uma infinidade de coisas para utilizar nele. Dou um OK, a sombra já foi criada aqui. Eu posso também clicar na foto e criar uma sombra interna para dar a ideia de profundidade. A sombra projetada vai estar aqui, a sombra interna vai estar aqui em cima, ó. Sombra interna, cliquei nela, vai funcionar igual a outra sombra projetada. A diferença é que ele me dá a impressão, ó, de que tem algo para dentro, é profundidade. Eu vou mudar aqui o modo de mesclagem, vou colocar em normal mesmo. Selecionar aqui, vou colocar em normal. Tá vendo, ó, que ele já ficou? Eu vou diminuir um pouco a opacidade para parecer que tem algo ali dentro, que a foto tá dentro de um porta-retrato ou de alguma coisa, né? Aqui eu tenho essa opção de criar esse outro tipo de sombra. Aí, ó, parece que ela está dentro de algo, algum porta-retrato, essa foto aqui. Deu esse efeito aí, mas eu não sei se eu utilizaria assim, mas eu vou mostrar para vocês verem que tem essa possibilidade. E aí, ó, eu tenho também, ó, posso vir aqui no meu retângulo, desbloquear ele, que é o background, né? O nosso BG aí. Clicar 2 vezes nele, vir aqui, ó, em chanfro e entalhe, textura, e aí, ó, ele vai criar para mim algo ali atrás, ó, vai dar um efeito mais realista. Eu vou clicar aqui na textura para ver quais são os efeitos que ele me dá. Eu vou clicar aqui nesse padrão, né? E aí ele me dá algumas pré-definições aqui, de árvore, de grama, de água. E aí, ó, eu vou clicar aqui na grama. Ele já deu um efeito de textura aqui diferente. Eu posso ajustar essa textura vindo aqui em escala e profundidade. Posso aumentar ou diminuir. E aí vai ficar parecendo uma parede, ó. Sabe aquelas paredes que parece grafiato ou algo do tipo? Então, tem isso aqui, ó. Esse efeito de grama tá dando isso aqui. Tudo isso que a gente está mexendo aqui nas opções de mesclagem do Photoshop. E agora, ó, a gente mexeu nas opções internas do Photoshop. E aí, eu vou sair um pouco agora do Photoshop para mostrar para vocês a possibilidade de trabalhar com outros tipos de imagem utilizando essas mesclagens também. Entrar aqui no site, vai ser o Freepik. Eu já falei sobre esse site nas aulas anteriores e vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vou colocar aqui textura, vou procurar aqui por textura. Pode ser inglês ou português, tanto faz. Como ele é um banco de imagens, ele já entendeu o que eu estou procurando. E aí ele me dá diversas texturas aqui para eu poder baixar e totalmente de graça. E aí, ó, eu vou escolher uma dessas, por exemplo, vou escolher essa textura aqui. Ela está em EPS? Não, vou pegar... Eu posso vir aqui também, ó, e selecionar como fotos. Eu quero que o Freepik encontre texturas com o formato do arquivo em fotos. E aí, pesquisar de novo.
Aí ele vai entregar para mim só as fotos, para a gente não precisar de outros programas para abrir. Venho aqui, escolho uma dessas texturas, aí ó, tem o tijolinho aqui, vamos pegar essa do tijolo, para dar uma ideia mais realista aí. E aí ele vai lá para a parte de downloads, né? Eu vou vir aqui no Photoshop. Vocês já sabem como faz para inserir uma foto dentro do Photoshop. É só vir aqui em abrir. Vou vir aqui na parte de downloads, clicar aqui e vou abrir a minha imagem. Pode dar um OK nessa parte aqui. Dei um OK. Desbloqueio aqui a camada. Clico nela, dou um Ctrl C. Venho para o meu outro documento, dou um Ctrl V. Aí ele veio para cá. Percebam que a imagem está muito grande. É só diminuir até ela ficar do tamanho do documento aqui que a gente está utilizando, da artboard, né? Da prancheta aqui que a gente está utilizando. Percebam ó, que eu cliquei aqui no lado, a seta mudou. Ela está com duas pontas, uma do lado e uma do outro. E um círculo, e em curva, né? Ela está me indicando que eu posso ajustar, né, a minha imagem colocando para baixo ou para cima e ela vai rotacionar isso para mim. Aí vou colocar aqui para baixo para ela rotacionar um pouco. Dou um Enter. E aí ficou assim. Vou diminuir um pouquinho mais. Dou um Enter para ela registrar que a alteração foi feita. Clico aqui nessa imagem e arrasto ela lá para trás. Vou arrastando aqui. É claro que existem outras formas de arrastar a imagem para trás, mas hoje a gente vai aprender assim. Eu tenho essa imagem de textura, só que eu quero misturar ela com a cor amarela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu retângulo, que é o meu BG, colocar em cima. Vou desmarcar essa parte de efeitos nesse olhinho aqui, ó, vou dar um clique nele, ele vai sumir todos os efeitos que a gente aplicou. E eu vou vir aqui, ó, onde está escrito normal, vai aparecer aquelas mesmas opções de mesclagem que a gente viu lá na hora que estava colocando a sombra. Aqui eu vou clicar em multiplicação e aí ele já me deu o efeito aqui, ó. É como se eu tivesse pintado uma parede de tijolos. Olha aí que legal que ficou. O layout está parecendo que foi feito em cima de uma parede mesmo. Então deu um efeito mais realista aqui para o nosso layout. Eu quero que vocês pratiquem, testem texturas, testem sombras. Hoje a gente aprendeu um pouco sobre sombras e onde ficam essas sombras dentro das opções de mesclagem. A gente aprendeu também a como utilizar uma textura. E aqui, ó, vou clicar aqui e colocar uma sombra no logotipo também. Só para dar um destaque também. Vou vir em sombra projetada. Vou aumentar ela aqui. Desmarco utilizar a luz global. Mudo a posição dela. E dei um OK aqui. Só para a gente ter a ideia de que está dando profundidade e está tendo uma diferença aí, tanto nas sombras como no fundo aí, a gente percebe que tem uma ideia de mais realismo, né? Não é uma fonte jogada num fundo chapado. Tem uma textura, tem uma sombra, tem uma espécie de porta-retrato, tem alguns efeitozinhos aí dentro do layout que são detalhes que acabam complementando o nosso layout. Ele já está bem diferente comparado ao último layout que a gente aprendeu na última aula. E é isso. Usar o Photoshop requer um pouco de paciência, requer ser detalhista, olhar para os detalhes, ver como a imagem pode melhorar. Às vezes uma sombra, às vezes uma textura, ela pode fazer toda a diferença dentro do nosso layout. Aqui a gente não aplicou muita coisa, foram coisas simples, mas já deu uma diferença gigante aí de como estava o primeiro layout, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!